Oi, Maria. Continuando a nossa instrução anterior, que tratava da estrutura da congregação mariana, hoje vamos ver como se realiza o governo interno de uma congregação mariana. A regra de vida das congregações marianas do Brasil indica que o governo de cada congregação mariana será exercido por 3 entes, digamos assim. Então, o primeiro deles é o Conselho Geral, segundo, a diretoria executiva, e terceiro, o assistente eclesiástico. Então, lembremos que a congregação mariana é uma associação pública de fiéis, regida pelo direito canônico, mas também nada impede que ela possa ser constituída também em pessoa jurídica civil. Mas a regra faz uma observação importante, que nesse caso, né, quando uma determinada congregação mariana também se torna uma pessoa jurídica civil, é necessário que seja mantida também no âmbito civil a mesma estrutura, o mesmo governo e os mesmos dirigentes da congregação mariana como associação religiosa. E para que exatamente, né, que uma congregação mariana gostaria de ser também, além de associação religiosa, uma associação civil? Algumas vezes para fins de aquisição de patrimônio, por exemplo, né? Algumas situações tornam necessário ter um CNPJ, né, às vezes para facilitar uma organização financeira, etc. Bom, enfim, vamos tratar, então, desses 3 entes, né, do governo interno da congregação mariana: Conselho Geral, Diretoria Executiva e Assistente Eclesiástico. Então, em primeiro lugar, nós temos o Conselho Geral. O que é isso? O Conselho Geral é formado por todos os membros consagrados da congregação mariana, né? Lembrando aqui que consagrado não é vida religiosa, aqui é consagração a Nossa Senhora. Então, são aqueles membros que já fizeram a sua consagração definitiva a Maria Santíssima e, portanto, já são propriamente congregados. Lembrando que essa consagração definitiva é aquela feita conforme o ritual da congregação mariana. Então, no Conselho Geral não estão incluídos aspirantes e candidatos. E o Conselho Geral, ele se reunirá ao menos uma vez ao ano, né, conforme a regra de vida, e cabe a ele, basicamente, 3 coisas, 3 deveres. Então, a primeira coisa, eleger anualmente, ou a cada 2, ou a cada 3 anos, né, aqui há uma certa liberdade para cada congregação mariana, eleger entre os candidatos previamente aprovados pelo bispo local ou seu delegado, eleger o presidente da diretoria executiva e 2 conselheiros que o acompanhem na administração dos bens da congregação mariana. Então, esse é o primeiro dever do Conselho Geral, é a eleição da diretoria. Segundo dever, segunda coisa que é atribuída ao Conselho Geral é apreciar todo ano, apreciar anualmente o relatório de atividades, o plano de trabalho e a prestação de contas da diretoria. Em terceiro lugar, deliberar sobre assuntos de maior relevância para a vida da congregação mariana. Então, basicamente, é isso que deve cumprir o Conselho Geral, que, relembrando aqui, é formado por todos os membros, por todos os congregados marianos, propriamente dito, tá? Aqueles que já fizeram a consagração definitiva a Nossa Senhora. Então, esse é o Conselho Geral da congregação mariana. Em segundo lugar, nós temos a diretoria. Então, a diretoria ela é constituída pelo presidente, e o presidente, como nós vimos, é eleito pelo Conselho Geral. E a diretoria, ela se completa, né, além do cargo de presidência, com alguns cargos de escolha do presidente eleito. E, segundo a regra de vida, são necessários ao menos 4 desses cargos que são tidos como obrigatórios numa diretoria de congregação mariana. Então, além do presidente, nós precisamos do vice-presidente, do secretário, do tesoureiro e do instrutor. Então, uma diretoria básica de congregação mariana é sempre constituída, no mínimo, por presidente e vice-presidente, secretário, tesoureiro e instrutor. E para fazer parte da diretoria, a regra de vida coloca como exigência ter mais de 1 ano de consagração definitiva, não ser dirigente de partido político e ter o nome aprovado previamente pelo bispo local ou por um delegado seu. Então, há algumas condições, né, para o sujeito ser membro de uma diretoria de congregação mariana. E qual que é a função exata, né, de cada um desses cargos na diretoria de uma congregação mariana? Então, vamos lá.
Ao presidente compete presidir as reuniões ordinárias, coordenar e promover as atividades gerais, né, da Congregação Mariana, representar a Congregação Mariana junto à federação local ou junto à Confederação Nacional, né, se necessário, e gerir os bens e executar as decisões do Conselho. Então, basicamente é isso. Isso que se espera de um presidente de Congregação Mariana. O vice-presidente, a ele compete auxiliar o presidente, né, no governo da Congregação Mariana, e também representá-lo em seus impedimentos. Então, vamos dizer que tem uma reunião importante lá na federação, o presidente está viajando, alguma coisa assim, cabe ao vice-presidente representar aquela congregação mariana, por exemplo. Secretário. Ao secretário cabe organizar toda a documentação, divulgação, arquivo, né, e o que é exatamente isso, né, na vida, no dia a dia de uma congregação mariana? São as atas das reuniões, preenchimento de cartas, de documentos, diplomas, etc. Ao tesoureiro, né, obviamente, cabe cuidar da parte contábil, né, a parte financeira, movimentar junto com o presidente as contas bancárias, prestar contas mensalmente à diretoria, preparar prestação de contas anual ao conselho, né, coisas desse tipo, né, tudo aquilo que envolve a parte financeira de uma congregação mariana. E ao instrutor, enfim, né, que também compõe a diretoria, cabe orientar e acompanhar os aspirantes e candidatos no período de formação preparatória, aqueles meses ali que antecedem, que deve servir de preparação para o sujeito fazer a sua consagração à Nossa Senhora e se tornar congregado mariano. E ao instrutor cabe, obviamente, sempre agir, né, em plena união ali com o presidente e com o assistente eclesiástico, né, com o sacerdote que acompanha a congregação mariana. A regra de vida, ela ainda prevê a possibilidade de alguns cargos suplementares, né? Esses 5 que a gente viu, digamos, são os cargos necessários, obrigatórios, estritamente, né, obrigatórios para se ter uma diretoria mínima de congregação mariana. Mas também a regra prevê os chamados chefes de departamentos, que pode ser em número variável e vai depender muito das necessidades de cada congregação mariana, né? Existe uma certa flexibilidade aqui, né, dada pela própria regra de vida. Então, nós podemos ter, por exemplo, um departamento lá de celebrações litúrgicas, pode ter um departamento de comunicação, um departamento de jovens, etc. E há essa possibilidade de se nomear alguns cargos ali, né, algumas chefias para esses departamentos específicos dentro da vida da congregação mariana. Outra coisa, uma observação importante é que um ou mais congregados podem acumular 2 ou mais cargos da diretoria. Isso é previsto na regra de vida. Mas, segundo a mesma regra, é necessário um mínimo de 3 congregados diferentes, né, constituindo a diretoria. Então, por exemplo, né, vamos imaginar uma congregação jovem que está começando, ainda tem poucos membros, então nada impede, né, que numa primeira diretoria, por exemplo, o mesmo congregado assuma uma função, por exemplo, de secretário e de instrutor. Não tem problema. Mas é necessário que pelo menos 3 congregados diferentes componham essa diretoria. Então, pelo menos um tem que ser lá o presidente, pode até acumular um outro cargo, outro tem que ser, vamos dizer, o secretário, outro tem que ser o tesoureiro, pelo menos três congregados distintos, mas pode haver algum acúmulo de cargo, o que também não é incomum, né? Como eu falei, quando se está iniciando, né, ainda uma congregação mariana. Então, nós vimos lá o que é o Conselho Geral, vimos a diretoria, e agora falta o assistente eclesiástico. Bom, o assistente eclesiástico é basicamente o sacerdote que acompanha a congregação mariana. Antigamente, nas regras antigas, né, o sacerdote na congregação mariana era chamado de diretor. Então, muitas vezes lá em manuais mais antigos a gente encontra lá o padre, diretor ou diretor. Então, o diretor é o padre, é o sacerdote. Atualmente, né, na regra de vida atual, é chamado de assistente eclesiástico. Uma coisa importante, né, o padre, que é o assistente eclesiástico de uma congregação mariana, ele é designado como tal pelo bispo, né? Não são os fiéis que escolhem, não são os congregados que escolhem. Então, ele é designado pelo bispo diocesano ou por um delegado do bispo, né? E deve obrigatoriamente ser um sacerdote. E o que cabe ao padre ali na vida da congregação mariana, né? O que se espera dele, né? Basicamente, a regra prevê que ele acompanhará a vida da congregação mariana, ele zelará pela assistência espiritual, pela assistência doutrinária,
pelo dinamismo apostólico da Congregação Mariana e, obviamente, pela fidelidade à doutrina da Igreja e às orientações pastorais do bispo local. Basicamente é isso. Então, esse é, né, resumindo, o funcionamento do governo interno de uma congregação mariana. Então, toda congregação mariana tem o conselho, tem a diretoria e tem o assistente eclesiástico. Agora vamos ver um pouco sobre a estrutura externa, digamos, né, a estrutura federativa, o relacionamento das congregações marianas, no nosso caso aqui, as congregações marianas do Brasil. Então, no Brasil, as congregações marianas elas se organizam por meio de uma estrutura federativa, que é uma coisa já muito antiga, né, nas congregações marianas. Então, isso se dá por meio das federações diocesanas e da Confederação Nacional. Inclusive, né, a regra de vida deixa claro que é justamente a filiação, é a inscrição na estrutura federativa que confere pleno direito a cada congregação mariana individual. E isso se dá, e está explícito lá na regra de vida atual, que isso se dá justamente em analogia àquela antiga agregação que se fazia a prima primária de Roma. Era necessário, antigamente, não só constituir, não só fundar, né, uma congregação mariana, mas também agregá-la à prima primária de Roma. E isso, hoje em dia, se dá, né, em nível nacional aqui por meio dessa inscrição, dessa filiação na federação local e, consequentemente, na confederação nacional. Hoje em dia, o nosso, digamos, o ente máximo, né, em termos de federação, na nossa estrutura federativa, é a Confederação Nacional. Segundo a regra de vida, uma federação diocesana ela pode ser criada com a aprovação do bispo local em dioceses onde houver pelo menos 3 congregações marianas. E não pode haver mais de uma federação numa mesma diocese. Cada congregação mariana é obrigada, pela regra, a se filiar à sua federação. Caso não exista, né, digamos, uma diocese jovem ainda, né, recém-criada, às vezes não tem ainda ali uma federação já constituída. Então, nesse caso, uma congregação mariana naquele território pode inscrever-se diretamente na Confederação Nacional, mas é estritamente necessário essa inclusão, né, da congregação mariana dentro da estrutura federativa das congregações marianas do Brasil. É isso que vai dar pleno direito a ela como associação pública de fiéis. Aqui, a nossa federação, por exemplo, em Curitiba, já é uma federação antiga, lá dos anos 30. Né? A nossa diocese aqui já é bastante antiga. Agora, de repente, em dioceses mais recentes, né, ainda não tem a federação, então a congregação pode se inscrever na Confederação Nacional. Bom, a federação diocesana ela terá um estatuto próprio dela, né, que deve também ser aprovado pelo bispo local. E a regra prevê que esse estatuto, né, das federações locais, das federações diocesanas, precisa seguir os princípios e normas, obviamente, da regra de vida, né, e do Estatuto da Confederação Nacional. E algumas coisas precisam estar claras nesse estatuto, né? Então, são como que princípios ali, obrigatórios que devem constar no estatuto de todas as federações marianas. Então, por exemplo, a dependência do bispo local, a sua finalidade de órgão de coordenação, né? Então, as federações, elas coordenam, mas elas devem respeitar a autonomia das congregações marianas filiadas. Deixar claro também a obrigação de estar filiado à Confederação Nacional, de participar das atividades promovidas pela Confederação Nacional e também acatar as diretrizes, as normas aprovadas pela Assembleia Nacional e pela diretoria da Confederação Nacional. Então, algumas coisas que precisam constar nos estatutos locais das federações. Tá? E quanto à Confederação Nacional, né? A nossa Confederação Nacional, para quem não sabe, ela tem a sede no Rio de Janeiro. Então, a Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil também é antiga, ela é de 1937, e ela depende diretamente da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a quem cabe nomear ou destituir o assistente eclesiástico nacional, aprovar os candidatos à diretoria executiva, confirmar os eleitos ou destituídos, aprovar o estatuto, exercer a direção superior da administração dos bens, aprovar a prestação de contas anual da diretoria. Então, tudo isso cabe à CNBB
né, em relação à Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil. E à confederação em si cabe coordenar, organizar, supervisionar, promover as congregações marianas, né, em território brasileiro, manter serviços de informação, facilitar a comunicação entre as federações, organizar eventos em nível nacional, etc. E a quem estão sujeitas as congregações marianas? Bom, elas estão sujeitas, enquanto Associação Pública de Fiéis de âmbito nacional, estão sujeitas à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E em nível diocesano, as federações e as congregações marianas, individualmente, estão sujeitas ao seu bispo local. Então, em resumo, é isso. E o que né, a partir do momento que uma congregação mariana é fundada e ela se filia na federação local, quais os deveres dela, né? O que cabe a ela exatamente em relação à sua respectiva federação? Bom, a regra prevê que, mediante a filiação, cada congregação mariana se obriga a participar das atividades da federação local e, por meio dela, da Confederação Nacional, cumprindo suas decisões, colaborando em atividades conjuntas, acolhendo visita de seus representantes, etc. Só a título de exemplo, aqui em Curitiba, né, nós temos a Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de Curitiba. Então, nós temos, por exemplo, reuniões mensais da diretoria da federação com dirigentes das congregações da diocese, da arquidiocese. A federação promove, uma vez ao ano, também um retiro. Existe a comemoração do Dia Nacional do Congregado Mariano, que também é um evento promovido pela federação. Geralmente, no fim do ano, também tem a confraternização mariana, geralmente por ocasião da festa da Imaculada Conceição, além de alguns outros eventos aí que podem ocorrer durante o ano. Basicamente é isso. Há uma mensalidade que cada congregação paga à federação. A federação também também comercializa o material, né, que é necessário no dia a dia das congregações marianas. Então, os manuais, regra de vida, medalha, fita, etc. Enfim, e também, como a gente falou, é o órgão que coordena, né, a vida das congregações marianas numa diocese. Então, é o ponto digamos, de encontro, de reunião das diferentes congregações marianas do mesmo território. Enfim, a regra também orienta que haja sempre um espírito de colaboração das congregações marianas com outras associações católicas. Tá? Então, sobretudo nas paróquias, né, que muitas vezes constam aí que contém muitos movimentos pastorais, enfim. Então, a nossa regra de vida orienta, assim, que haja esse espírito de colaboração, né, de caridade fraterna, assim, com outros grupos, com outras associações católicas. E com isso, nós encerramos essas duas instruções sobre a estrutura geral e sobre o governo das congregações marianas. Aí, em próximas instruções, aí pretendemos aprofundar alguns pontos específicos da vida, da espiritualidade, ou mesmo da história das congregações marianas. Então, até o próximo vídeo. Salve Maria!